paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bom com vocês? Estamos mais uma vez nesta quarta-feira para estar trazendo uma ministração, para estar trazendo uma reflexão a respeito da palavra do Senhor. Eu gosto muito de meditar na palavra do Senhor e trazer aquilo que a palavra tem para a minha vida. E eu acredito que essa ministração ela vai falar muito aos nossos corações. Apesar de ser uma ministração muito conhecida, Lucas 10, estaremos lendo a partir do versículo 29, né? Versículo 29, onde aquele povo faz uma pergunta para Cristo. Eles fazem uma pergunta para Jesus, querendo justificar-se. Nós temos esse defeito, né, de sempre buscar uma forma de nos justificar diante dos enfrentamentos que temos. E buscamos muitas vezes para nos justificar até atacar os outros ou apontar o erro dos outros. E nessa passagem aqui, eles estavam debatendo com Jesus a respeito de quem era o seu próximo. E eles fazem essa pergunta: quem é o meu próximo? E Jesus aí conta para eles uma parábola que todos vocês conhecem, né, que fica aqui no versículo 30 em diante, onde Jesus ele diz assim: olha, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e, espancando ele, se retiraram, deixando-o ali quase morto. Ocasionalmente descia por aquele mesmo caminho um sacerdote e, vendo-o, passou de largo. De igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou também de largo. Porém, um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, e deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Então, meus amados, nós já conhecemos essa passagem há longas datas, né? Provavelmente você deve ter escutado várias pessoas ministrando sobre essa passagem. Eu mesmo já tive a oportunidade de ministrar algumas vezes, mas sempre a palavra do Senhor se renova a cada dia. O próprio Paulo ele disse que não se cansava de nos falar as mesmas coisas, porque nós somos ouvintes esquecidos. Então é necessário que Deus esteja sempre nos lembrando, trazendo à memória aquilo que é princípio, que é verdade na sua palavra, para que nós venhamos colocar em prática, não é isso? Então essa passagem ela é bem interessante para esses momentos que estamos vivendo de distanciamento social, né? Onde a pergunta ecoa nos nossos ouvidos: quem é o teu próximo? Quem é aquela pessoa que é o nosso próximo? Né? A resposta de Jesus é simples. Ele diz que próximo é todo aquele com quem você desenvolve uma relação de amor. Isso significa que você está perto de alguém, não significa necessariamente que você é o próximo dele ou que ele é o teu próximo, né? O ser próximo vai muito além de estar perto, de dormir na mesma cama, de compartilhar do mesmo espaço geográfico, ou até mesmo da mesma casa ou da mesma igreja. O que nos faz estar próximo é desenvolvermos com aquela pessoa uma relação de amor. E a Bíblia ela conta que nessa parábola que ali estava um sacerdote e um levita, né, que foram passando por aquele lugar e que era costume passarem por ali. Segundo os estudiosos, era um local um tanto perigoso e as pessoas que passavam ali realmente um pouco temerosas. Mas eles passaram e todos os dois tiveram a oportunidade de ver aquele homem estendido no chão. Todos os dois tiveram a oportunidade de ver a situação lamentável em que aquele ser humano se encontrava. Eu fico assim pensando como hoje a mídia ela trabalha muito em cima dessa insensibilidade dos nossos corações. Estamos acostumados a enxergar misérias. Estamos acostumados a enxergar o mal. E às vezes eu me pego analisando a situação de forma fria, imparcial, de forma até mesmo insensível, e eu procuro me corrigir em relação a isso, porque já estamos tão acostumados de ver pessoas sendo machucadas,
afrontadas, pessoas sendo mortas, pessoas sendo humilhadas. A gente vê isso constantemente, né? E se torna tão comum. E aqui a pergunta ela ecoa dentro de nós: quem é o teu próximo? A diferença daquele samaritano para aquele levita e aquele sacerdote é que o levita e o sacerdote, quando chegaram naquele lugar e que viram aquele homem ali parado naquele chão, jogado, ferido, machucado, humilhado, despido, eles fizeram uma pergunta para eles mesmos. Eles se perguntaram: se eu parar para socorrer, o que pode acontecer comigo? Né? Pode vir, os salteadores podem estar aqui perto ainda, né? Alguma coisa pode acontecer e eu estou aqui parado nesse local ermo, nesse local deserto. Eu não sei o que aconteceu com esse homem, eu não sei se ele é um marginal, eu não sei o que está acontecendo com ele. Se eu parar, o que vai acontecer comigo? Isso fez com que eles seguissem em frente. E aquele samaritano, ele parou porque ele fez uma outra pergunta. Ele se perguntou assim: se eu não parar, o que é que vai ser desse homem? Se eu não parar, o que vai acontecer com ele? Vocês entendem a diferença? Amar o próximo é colocar o próximo acima do nosso próprio bem-estar. É colocar o próximo, às vezes, acima dos nossos próprios temores. É colocar o nosso próximo, de certa forma, acima do que vem acontecer conosco. Amar o próximo como a nós mesmos é estarmos dispostos a sofrer por ele. É estarmos dispostos a pagar o preço por ele, como aquele samaritano pagou. Provavelmente ele era um comerciante da região e ele já tinha planos com aquele dinheiro, ele já tinha planos. Mas ele não contou com isso quando ele viu aquele homem ali. Ele só pensou em ajudar, ele só pensou que a vida era mais importante do que aquilo que ele ia gastar. E ali ele teve empatia, coisa que não aconteceu com os outros. Eu estava ontem falando com algumas pessoas a respeito desse distanciamento social. Eu falei hoje com minha mãe também, né? Que eu cheguei na casa de minha mãe, eu briguei, fiz de conta que eu iria abraçá-la, ela correu, né? Não. Ela correu e eu falei para ela assim: tomara que quando passar essa Covid, as pessoas voltem a se abraçar. As pessoas não fiquem frias ainda mais. As pessoas não se afastem ainda mais. As pessoas não mudem completamente a sua maneira de ser por causa desta pandemia. Porque os abraços cessaram, né? Os apertos de mão cessaram. E isso, de uma certa forma, causa um afastamento, né? Também emocional das pessoas. Mas nem sempre aquele que está próximo a você é o teu próximo. E nem sempre você estar perto significa que você está fazendo o seu papel de próximo. Próximo é quando, pelo que Jesus ele ensinou, é dar um passo em direção àquela pessoa que está perto, né? Um passo para qualificar a relação até que essa seja uma relação de amor. A Bíblia manda nós amarmos até os nossos inimigos. Amai os vossos inimigos. Nem sempre é necessário a gente gostar para que nós venhamos amar. Nós confundimos muito o amor bíblico com o amor romântico. Você amar uma pessoa significa fazer o bem, significa fazer o seu melhor para ajudar. A Bíblia diz que o maior, se você quiser ser grande, né, sirva ao menor. Então, queridos, essa é a reflexão que eu queria deixar para nós nesse momento. Quem é o teu próximo? Quem você conseguiu abençoar nesse período tão difícil? Será que nós temos tido uma atitude egoísta? Será que temos tido uma atitude muito comparada com aquela do levita? Ou com aquela do sacerdote? Que vemos a necessidade do mundo, vemos a necessidade do próximo e passamos de largo porque a nossa segurança ela é muito mais importante. Talvez o medo de se contaminar ou o medo de adquirir essa enfermidade leve você a
não olhar nem para os lados e agir de forma egocêntrica, né? Eu não estou dizendo aqui que você precisa se arriscar, que você precisa correr riscos, mas será que estamos fazendo pelo nosso próximo o que gostaríamos que fizesse por nós? Então essa meditação eu queria deixar para você nesta noite. Que Deus te abençoe, que Deus continue fortalecendo. Eu sei que esse momento vai passar. Como você vai estar depois deste momento? Será que você vai ter crescido como pessoa, como ser humano? Ou será que você, utilizando-se deste momento, aflorou ainda mais aquele afastamento, aquele egoísmo já natural do ser humano, aquela individualidade tão marcante, às vezes até no nosso meio cristão, de pessoas que só pensam em ser servidas? Reflita nisso, que Deus te abençoe nesta noite.